Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As queimadas e a estiagem têm assolado o estado de Roraima. Já são mais de 80% dos municípios afetados. A agricultura e a pecuária estão prejudicadas, os animais silvestres estão morrendo e o Rio Branco, que corta a capital Boa Vista, está praticamente seco. Em busca de soluções, o deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima, tem se reunido com autoridades para encontrar providências para o seu estado. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que é uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Carlos Andrade, o seu estado já sofre com a deficiência energética e agora também com a estiagem e com essas queimadas, né? Eu gostaria que o senhor aqui primeiro falasse quais têm sido os principais prejuízos. Regina, o estado de Roraima é um estado pequeno em densidade populacional. E nesse ano nós tivemos uma forte estiagem que veio assolando, acompanhou aí umas fortes queimadas também. 80% dos municípios foram assolados, completamente dizimaram-lhe as plantações, a agricultura familiar, a pecuária, né? Os criadores de bovinos, suínos, então assolou o nosso estado. E essas produções é um estado pequeno, de baixa densidade industrial e comercial, mas tem esse estado de calamidade que assolou. E esses 13 municípios foram decretados estado de emergência. Estivemos reunidos com o Ministério da Integração, mais precisamente com o ministro Gilberto Ock, com a ministra do Desenvolvimento Social, ministra Campelo, Tereza Campelo, onde eles estão dando uma assistência. Conseguimos a liberação de 6.000 cestas para que pudesse atender às necessidades daquela população rural, daquelas comunidades que ficam mais distantes dos centros urbanos, né? Vicinais ficaram sem pontes, sem acesso ao produtor rural, ao agricultor que não pôde tirar suas produções. As suas crianças não podem ir para a escola porque não tem as pontes que estão ali. Então, quer dizer, o estado realmente nós ficamos numa situação muito difícil. Que ações de infraestrutura o senhor está negociando também com o governo para tentar amenizar a situação desses municípios? Regina, nós vemos isso de duas maneiras. Primeiro, uma ação imediata que seria a alimentação e a água para aquelas pessoas que estão na área rural. Isso nós já providenciamos junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e ao Ministério da Integração, através da Defesa Civil. A Defesa Civil, na pessoa do Coronel Amaral, nos solicitou o apoio da bancada federal de Roraima, e nós fizemos essa intervenção junto aos ministérios, isso num plano emergencial. Conversamos com a ministra Tereza Campelo, um plano de médio prazo, que seria fazer os poços para aquelas comunidades que estão rurais, que estão mais distantes das áreas urbanas, para que eles não venham a perder, por exemplo, para que o gado tenha água, para que, né, semelhante ao plano hoje que é aplicado no Nordeste. Nós sabemos que nós tivemos no ano passado algo similar, mas não tão intenso quanto ocorreu agora em 2015 e 2016, e essa tem sido a nossa intervenção, a intervenção da bancada federal. E nós temos encabeçado, nós temos realmente feito uma ação muito forte junto às autoridades federais, numa parceria com o governo do estado, para que essas pessoas, para que esses agricultores, esses produtores possam ter acesso a um planejamento de curto prazo emergencial, mas também a um planejamento de médio prazo. Tivemos entendimento com o desenvolvimento, com o Ministério do Desenvolvimento, para que fosse feita uma parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado de Roraima, no sentido de elaborarmos esse plano para 2016, de modo que ele possa atender essas pessoas e essas comunidades, Regina. Agora, deputado, o estado também sofreu com um apagão recentemente. Como é que está sendo feito, o que está sendo pensado para a deficiência energética que Roraima enfrenta? Roraima já vem enfrentando essa deficiência já há algum tempo. É o único estado da federação, Regina, que está fora do sistema nacional, do sistema interligado nacional. Tá? O abastecimento do estado de Roraima, ele é suprido em energia elétrica pela Venezuela, pelo país vizinho, tá?
E tem ocorrido várias interrupções no circuito. E mais precisamente, agora, recentemente, nós tivemos um apagão de 11 horas. A população está toda, 500 mil de habitantes, aproximadamente 7 municípios sem energia elétrica, das 16 horas até 1 hora da manhã. Agora foi um único apagão onde essa população ficou toda sem energia elétrica. E tinha uma linha de transmissão que estava em construção. Deixa eu lhe falar, aí que eu vejo o grande entrave. A solução energética para o estado de Roraima não adianta construir mais só unidades geradoras térmicas, aquelas máquinas que vão produzir energia elétrica ali no centro urbano. A grande verdade é que tem um projeto, ele já foi leiloado, já foi a leilão pela ANEEL, tá? Já tem 3 anos de atraso, a obra não começou e, nesse momento, o Ministério Público solicitou uma intervenção por conta das questões indígenas, que acho legítimo, tem que ser discutido sim, só que precisa dar uma celeridade. Então, quer dizer, o mesmo governo federal que autoriza a construção de um empreendimento, tem também um embargo do outro lado por um outro órgão do próprio governo federal que praticamente desautoriza a construção. Licenciamento ambiental também. Licenciamento ambiental até dezembro do ano passado tinha sido um caos para nós. Então, quer dizer, os brasileiros que estão situados ali no estado de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, no Brasil com a Guiana, estão realmente entregues ao caos, porque há um descaso do governo brasileiro, há um descaso do governo central em relação a essa população que está ali no estado de Roraima. Então, realmente, estou com um discurso pronto para ir à tribuna, inclusive falar disso. Entendo que é um descaso com a população brasileira, com os roraimenses que estão ali, não roraimados, tá? Com os roraimenses que estão ali, Regina, e realmente nós precisamos atuar muito fortemente. O governo precisa se definir que direção que ele vai tomar. Agora, o Congresso, por exemplo, pode aprovar alguma emenda que possa enviar recursos para essa região? Certamente sim. A bancada está trabalhando muito, a bancada federal, a bancada dos deputados tem sido muito fortemente, tem atuado muito fortemente nesse sentido. Nós temos para os próximos dias uma audiência com o ministro de Minas e Energia, né? Já está agendada, inclusive sobre a liberação, sobre a construção da linha, para que haja uma celeridade nesse processo. E nós estamos trabalhando muito fortemente nessa linha. Não só em prover recursos para as vicinais, para aqueles produtores que estão nas vicinais, para que eles fiquem nos seus locais, nas suas localidades e não venham para os centros urbanos, mas nós precisamos dar uma condição digna para que eles fiquem ali. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu, como parlamentar, como homem público, eleito pelaquela sociedade, estou trabalhando nesse sentido pelas pessoas daquele estado, do meu estado. Sim. Agora, quanto à estiagem, alguns estados têm já, no caso, avisos por causa de chuva, por causa dos problemas meteorológicos, né? Existe algum trabalho que esteja sendo feito para tentar prevenir, né? Quando houver esses avisos que podem ocorrer estiagens, para que a população se previna? Regina, o que eu vejo nisso aí é o que nós discutimos no Ministério do Desenvolvimento Social. Que prevenção que é? Porque você sabe que a região amazônica ela é uma região úmida com muita chuva, 6 meses com chuva e geralmente 6 meses, né? Então, eu penso que esse planejamento de nós termos grandes bacias, por exemplo, para o abastecimento, para o suprimento da água ao gado, né? Para a agricultura, né? Então, seria fazer um planejamento. Foi essa ação que nós deixamos já trabalhada junto com o Ministério da Integração, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e a Secretaria de Agricultura do Estado de Roraima. Fazermos um planejamento para que haja por exemplo, os poços nas comunidades, nos municípios, naquela área rural. Então, tem um plano todo elaborado, porque ele já trabalhando. Eu vejo que a principal prevenção é colocar isso na prática, é colocar isso para funcionar. Porque em 6 meses há uma chuva abundante, há uma chuva constante no estado ou na região amazônica, que é comum. Sim. Então, esse eu penso que é a principal ação para assegurar nesse período de estiagem. E nós estamos fazendo, a bancada federal está trabalhando nesse sentido, fazendo gestão e trazendo o executivo, o governo do estado, para fazer
parte na elaboração, na execução desse projeto. Um trabalho em conjunto É um das trabalho três de conjunto. esferas, né? Não tem como ser diferente. Tá certo, deputado Carlos Andrade. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Oi, Regina, para nós que é uma satisfação, para mim está uma satisfação estar com você aqui no programa e falando a toda a sociedade brasileira do que acontece no extremo norte do país e mais precisamente, especificamente no estado de Roraima. Acesse esta e também as outras edições do Palavra Aberta no nosso site. É no câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.